Filhas do Rei, amadas do Pai, servas do Deus Altíssimo, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Não sei qual horário que você estará com a gente aqui na mesa, mas o desejo do nosso coração é que o Senhor te visite de uma forma extraordinária e poderosa. E estamos aqui mais um dia com o nosso Pod Life delas, comemorando um ano. Gente, um ano. Isso é bênção. Um ano para a glória do nome de Jesus, junto com essa loira linda, ungida, profetisa do Senhor, Letícia Silveira. Aleluia. Para as íntimas, minha gringa, minha loira, excuse me. Excuse me. Meteu em inglês. Sorry. E olha o que nós ganhamos. Gente, olha essa caneca linda, maravilhosa. Eu já era metida, agora com uma caneca dessa. Não, porque os meninos têm, né? Agora, vocês viram, né? A gente chegou em outro nível agora com essas canecas. Deixa eu até tomar o meu café, peraí. Excuse me. E, olha aqui. Aleph Custom Gifts and Engraving fez essa caneca linda, maravilhosa pra gente. Sim, nos presentearam. Muito obrigado, Edson. Faz um trabalho lindo. Você que precisa de caneca, camiseta, caneta, bolsas. Tudo. Fotos, garrafas. Gente, ele trabalha com excelência. Então você que quer, que precisa... Esse é o @ fala de novo esse nome aqui, porque é um nome em inglês, eu vou deixar a gringa traduzir aí pra vocês. Aleph Custom Gifts and Engraving. Encontra eles lá no Instagram. O diretor vai deixar o @. Vai deixar o @? Perfeito. Edson, muito obrigado. E estamos aqui com o nosso cafezinho. E hoje nós temos uma convidada muito especial. Ela é maravilhosa. E com vocês, pastor Estael Gonçalves. Seja muito bem-vinda, pastora. Obrigada. É um prazer, uma alegria muito grande estar aqui com vocês hoje, tá bom? É uma honra ter você aqui com a gente, Estael. Obrigada. Para aqueles que não conhecem, pastor Estael também é pastora da Assembleia de Deus Life, da nossa igreja. Verdade. Agora em Boston. Glória a Deus. Chegamos aí, tá? Sim, chegamos em Boston. Uma igreja que está sendo gerada, né, com todo amor, com todo carinho, seguindo o sim do Senhor. É verdade. Né? Porque a igreja, ela não se abre. Igreja, ela é gerada, ela nasce. Uau. E nasce debaixo de um comando do Senhor. E estamos ali. E é uma honra Deus ter nos dado essa aliança maravilhosa. Eu que me sinto completamente honrada por fazer parte desse exército, porque a The Life é um exército do Senhor, né? E é muito bom fazer parte, estar nessa mesma visão, nesse mesmo direcionamento de Deus, né? Verdade. É muito bom estar aqui com vocês, eu que agradeço. Pastora, fala um pouquinho pra gente quem é Estael. De onde você veio? A gente quer saber tudo. tudo. Conta tudo. Enquanto isso, eu vou tomar meu café com a minha caneca maravilhosa. Então, eu sou Estael Gonçalves, né? Moro ali em Bellingham, Boston. Moro ali há 20 anos. Sou casada com o pastor Cleilson, mãe do Esdras e do Abraão, duas bênçãos na nossa vida. E estamos ali em Boston já há alguns anos servindo ao Senhor, servindo ao povo de Deus. E agora, junto com a The Life, né? Glória a Deus. Também continuando servindo ao Senhor. Amém, Glória aleluia. A Deus. Glória a Deus. Eu e a Estael, nós nos conhecemos já faz alguns bons anos, né? Quantos anos? Olha, eu acho que a Esther tinha uns 3 aninhos. Sério? Não sabia, não. Sim, já faz mais de 10 anos. Sim. Que nós nos conhecemos e agora Deus, né, alinhou, trouxe mais para perto. Glória a Deus. E eu tenho certeza que vai ser até para a eternidade. Amém, em nome de Jesus. Eu creio que sim. Na verdade, desde que eu conheci a pastora Tati, o pastor Anderson, né? Houve uma afinidade muito grande. Verdade. Tanto que todos os retiros eu estava presente. Gente, é verdade. Não. E todo retiro ela levava cocadinha pra mim. É verdade. Eu não recebi, não. Querida, pastora. Sorry. Não, mas deixa eu contar. A pastora falou. Meu Deus. Não, mas. Não fui eu que comi. Duas coisas que eu quero falar.
Primeira coisa, ela faz um biscoito de polvilho maravilhoso. Todas as vezes que eu ia pregar em Boston, ela falava, pastor, onde você tá? Onde você tá? Que eu preciso te levar um negócio. Chegava lá, eram os biscoitos de Nossa, é bom polvilho pra mim. demais, é bom demais. E outra coisa é que ela já me conhecia. Falou, eu lembro você do retiro. Eu falei, o quê? Já tem 5 anos que eu vou pra retiro, algo assim, ou mais? Muito mais de 5. Muito mais de 5 anos. Eu falei, meu Deus! Sim. Você serve e tal. Eu falei, pastor, eu não sabia. Você me conhecia. Na verdade, Existe uma nuvem de testemunhas Yes. sobre nós. É por isso que aonde quer que nós venhamos estar, aonde quer que a gente venha entrar, nós precisamos saber que ali nós estamos sendo testemunhas de Cristo. Aleluia. Agora, testemunha para vergonha ou testemunha para Uhum. honra? é verdade. Né? Verdade. Glória a Deus que para você foi para honra, né? Amém, glória a Deus. Pastor, a senhora é uma bênção. Amém, Uma obrigada. bênção. Então, nos conhecemos, né? Conheci a pastora, o pastor Anderson, há alguns anos atrás, e havia essa afinidade na gente, né? De reino, na verdade, né? Essa compatibilidade de pensamentos, né? De visão. busca, de visão das coisas do reino. Sim. E por causa disso que eu estava sempre nos retiros, porque eu sempre acreditei em retiro. É aquilo Amém. que eu falei, retiro é quando você separa um tempo para poder buscar algo mais de Deus, né? Às vezes uma resposta exata daquilo que você está, né? Durante aquele ano todo trabalhando. E todas as vezes que eu ia no retiro foi experiências diferentes, Amém. foram respostas diferentes e todos os anos eu queria ir novamente. Por quê? Porque eram buscas diferentes também, Cada né? ano Deus faz algo inédito. Justamente. Isso é verdade. Cada ano é um ano diferente. Yes. Deus nos surpreende. E é interessante que durante esse tempo, tipo assim, a gente se via ali, né? Tinha aquela comunhão naqueles 3 dias, né? A gente praticamente quase não se falava durante o tempo, a não ser quando ele estava próximo Verdade. mesmo do retiro. Olha, o retiro está chegando, alguém mandava uma mensagem, mas havia essa cumplicidade entre a gente de questão de reino, né? Havia esse aconchego, né, pastor? Verdade. E eu sempre dizia assim, quando eu tava com saudade, né, do retiro, eu olhava pra fotinha da pastora me abraçando, eu falava assim, que abraço gostoso, o abraço da pastora. E então eu sempre, e todo ano eu trazia mais alguém. É verdade. Verdade. Todo Glória ano a Deus. eu trazia mais alguém. Vocês têm que ir no retiro, você tem que ter uma experiência, porque a experiência que eu sempre tive, eu sempre queria passar para frente para as pessoas terem também, buscarem também, né? E eu sempre, então desde que eu vi a primeira vez, só quando não teve, que foi na pandemia. Na pandemia. Eu não vim porque não teve. Verdade. É verdade. Na pandemia. Uau. E então... E isso já fala um pouco da sua essência, né, Estael? Porque quando nós temos realmente o amor de Cristo em nós, quando nós entendemos realmente o Evangelho, a gente sempre quer trazer mais um. É verdade. É verdade. Nós não queremos deixar ninguém de fora. E é verdade, todo ano ela vinha e sempre trazia mais uma. Certo. A última, o carro estava cheio. 8 pessoas, 8 Uau, pessoas glória no a carro. Deus. Para a glória do nome de Jesus. Isso é muito lindo. E isso é muito você, né? Porque, gente, você vai na casa dela, ela te abraça. Ela prepara aquela mesa, ela aquela convida, ela abraça. comida. Isso fala muito do seu chamado, da sua essência. Aleluia. Eu acredito que eu fui chamada para servir. E Amém. servir, eu sirvo com amor. Eu sempre servi com muito amor. E eu acho que, acredito, né, que Jesus, o maior chamado de Jesus foi esse, é o que ele fez aqui na Terra, foi nos servir, Foi nos né? servir. E então, para mim, servir é uma coisa gostosa, é prazeroso, né? Meu pai Amém. também sempre foi assim, uma pessoa de servir, e eu amo servir. Amo servir na casa, amo servir no reino, amo servir o povo de Aleluia. Deus. Aleluia. Falando nisso, como que surgiu o seu ministério pastoral? Então, isso aí é uma outra história. Na verdade, como eu falei, eu sempre gostei de servir. E quando eu me casei com a Cleilce, a gente sempre estava servindo na igreja, nós dois servindo junto na igreja. E ele sempre buscando aprender a palavra.
E eu sempre por trás das cortinas. Eu sempre estava na intercessão, Nos bastidores. nos bastidores, cozinhando. Eu sempre trabalhei muito com missão. A gente Uau, que trabalhei muitos anos com a minha irmã missionária na África. Então, por muitos anos eu fiz muita comida aqui, e entregava comida, vendia comida, fazia churrasco na minha casa, convidava o povo para arrecadar fundos para a gente mandar ali para a missão na África. Benção. E com isso, Deus estava sempre falando comigo sobre um chamado específico, que é de trabalhar na obra. Mas esse foi algo que eu tardei por um tempo, porque eu preferia ficar atrás dos bastidores, eu não gostava muito de estar na frente, então eu deixava sempre meu esposo na frente e eu me escondia atrás do serviço que eu fazia, que não é problema fazer você trabalhar, né? Você ter um serviço, mas até Deus me mostrar que era um problema quando você se esconde atrás do serviço. Verdade. Sim. E quando eu fui entender que eu estava me escondendo e o Senhor já tinha falado várias vezes e eu sempre atrás, até que o Senhor começou a permitir alguns acontecimentos a ponto de eu falar com o Senhor, Senhor, mas como isso? E o Senhor começou a me responder, porque eu não te chamei para isso, eu te mandei fazer foi isso, eu mandei fazer aquilo. E você está se escondendo. Não tem problema você trabalhar. O problema é você se esconder atrás do trabalho e não fazer aquilo que o Senhor te chamou. Você estava em desobediência, praticamente. E justamente, em rebeldia. E nós, infelizmente, nós cristãos, nós temos muito esse problema de se esconder atrás de um trabalho, atrás de um exercício, para não fazer aquilo exatamente que o Senhor nos chamou. Por quê? Porque nós não queremos pagar o preço. É desconfortável. Justamente porque um chamado tem um preço. E muitas vezes ficar só no trabalho é melhor porque a gente não vai ter que pagar o preço. Sim. Uau, isso é forte. Ou então, também, muitas das vezes, a gente acha que Deus, ele quer o nosso servir. Né? E não é a respeito disso. Não é a respeito daquilo que somos. É verdade. Eu sempre falo aqui para todos os nossos líderes e obreiros, eu sempre toco muito nessa tecla. Antes de você servir, Deus quer que você seja. Não é a respeito do servir. Porque enquanto eu não souber quem eu sou dentro do reino, tudo que eu vou fazer vai chegar uma hora que vai ser pesado, vai ser um fardo. E o fardo de Deus é leve, o fardo de Jesus é leve. Então, enquanto eu não entendo que eu sou filha, eu nunca vou conseguir servir de verdade. Eu vou servir com a intenção de agradar o Pai. Eu vou servir com a intenção de chamar a atenção do Pai e dizer, tá vendo? Eu sirvo. Olha, tá vendo, Senhor? Eu sirvo. Olha, o Senhor está me vendo porque, olha, eu consigo fazer uma comida, eu consigo limpar, ou eu consigo pregar, mas o Pai dos céus, né, que estás no céu, ele está olhando para nós e está dizendo, mas não é a respeito daquilo que você faz. É a respeito daquilo que você é. Jesus, ele nos ama antes mesmo da gente se levantar para fazer alguma coisa. É aí onde que muitos cristãos se perdem no meio da caminhada. Porque não conseguem entender que são filhos. E aí, quando você entende que você é filho, você serve. Porque todo filho serve. E é interessante isso que a senhora está falando, pastora, porque isso é tão real na nossa vida que, por causa de uma cultura que a gente tem, nós viemos de uma cultura onde eu vou dar para me receber. E às vezes a gente quer fazer isso com o Senhor. Isso. Eu vou servir porque eu também vou cobrar de Deus porque eu estou servindo. É como se fosse uma troca. E nós inconscientemente, a gente faz isso todos os dias na igreja. Até ser tocado pelo Senhor. Até o Senhor fazer você entender que não é sobre o seu serviço. É lógico que você vai servir porque você ama o Senhor. Mas antes de você servir porque você ama o Senhor, você precisa entender isso aqui. Que não é o seu serviço. O que o Senhor tinha que fazer, Ele fez. Agora você vai fazer porque simplesmente você entendeu o que o Senhor fez por você. É verdade. E você estava praticamente atrasando o seu chamado, o seu propósito, né? Isso é tão interessante que, tipo assim, eu falei que é desconfortável.
Às vezes, Deus nos chama para viver no desconforto, para a gente justamente crer e descansar no Senhor. Porque aí não é através das nossas forças, é através da força do Senhor, né? Porque se a gente fazer pelo nosso braço, do nosso jeito, é fácil. Todo mundo consegue fazer, sabe? Mas quando Deus chama pra gente viver num momento que é desconfortável, aí que a gente vai confiar no Senhor. Para fazer, para fluir. Sim, sim. E o local também é muito importante, Letícia, porque muitas das vezes, além de você se esconder atrás do serviço, o local não te ajuda, onde você está. Porque se você não tem pessoas ao seu lado que confia no seu ministério, que acredita em você e que te levanta, você vai continuar fazendo o que você está fazendo, porque é confortável fazer o que você está fazendo. Uau, Sim. verdade. Graças a Deus que, tipo assim, o pastor e a pastora, eles são o meu maiores incentivador. Tipo assim, tem vezes que eu tô aqui, tô servindo, mas não, hoje você vai direcionar o culto, ou você vai fazer isso. Porque Sim. estão empurrando a gente pra viver o propósito que o Senhor tem pra nossas vidas. E não tem nada Isso- melhor que isso. Isso alegra muito o nosso coração, porque todo líder ele precisa entender que ele foi chamado para discipular e espiritualmente nós somos como pais que têm os filhos como flechas. Então todo líder que segura, né, os obreiros são líderes que não entendem quem eles são ainda. Não têm ainda a capacidade de entender o lugar deles. Graças a Deus, eu e o meu marido sempre soubemos aquilo que somos em Deus e nós não temos problema nenhum de lançar. Então, eu sou a maior incentivadora das minhas meninas, as filhas do rei. verdade. Eu incentivo, tem hora que eu empurro, vamos, você consegue, você pode. Por quê? Porque eu quero ser como aquela mãe que olha e acredita que os nossos filhos vão mais longe do que nós, eu errei. Eu acredito que os nossos filhos vão além daquilo que nós conseguimos chegar, aonde a Amém. gente conseguiu É chegar. verdade. Eu sei que você vai chegar longe, Amém, Letícia. em nome de Jesus. Eu sei do chamado profético de Deus sobre a sua vida. Amém. Existe aí uma juventude que já tem se espelhado em Amém. você. Amém. E é uma graça tão linda, porque, gente, você tem que ver Letícia pregando em inglês. Excuse me. Prega com excelência. Você já viu uma gringa falando em língua estranha? Pois é ela. Ela sapateia, loira assim, gente, no salto. Ela sapateia no salto. Profeta do Senhor. Amém, glória a Deus. E eu tenho certeza que essa flecha vai longe. Amém, em nome Para a de Jesus, glória eu do creio. nome de Jesus. Mas olha aqui, nos bastidores, a pastora Estael estava falando algo assim de uma rebeldia, um negócio Interessante, assim. fala mais. Não esconde isso da gente, não. Que negócio é esse que você não queria? Então, na verdade, como eu fui criada, nasci dentro de uma igreja onde eu via pastoras trabalhando muito, mas eu via o outro lado da moeda também, que eram as ovelhas, como elas quase matavam a pastora. Meu Então, Deus. eu tinha um sentimento comigo que eu não queria ser pastora nunca. Porque ser pastora era algo que era muito sofrido. Eu dizia para mim assim, eu orava, eu não dizia, eu orava. Quando meu esposo foi chamado para ser obreiro na igreja, eu cheguei para ele em casa e falei assim, meu filho, você tem que entregar esse cargo. A gente não pode fazer isso. Uau. Presta atenção, entendeu? E ele falou, mas como não? Foi Deus que chamou. Eu falei, não, você tem que conversar com o pastor. Eu realmente não aceitava. Por quê? Porque eu imaginava assim, eles vão chamar ele para ser obreiro, daqui a pouco vão consagrar ele a diácono, daqui a pouco ele vai ser pastor. E eu não vou ser esposa de pastor. Uau. Então, todo tempo eu tinha comigo que eu não queria ser esposa de pastor. Porque eu achava que a vida da esposa de pastor era uma vida muito triste, porque o local que eu convivia era um local onde as pessoas realmente não tinham respeito pelas pastoras. Elas falavam com a pastora, mas por trás era outro tipo de coisa. Então, eu falava assim, eu não quero isso para minha vida. Então, eu prefiro ficar do lado de cá. Era assim que eu pensava. E eu orava muito sério em relação a isso, até que um dia o Senhor falou comigo.
o Senhor falou comigo, tudo bem, você não quer ser esposa de pastor, você não vai ser, eu vou te levar. Eita, Mas o glória! seu marido Deus. vai ser pastor. Aí mudou na Uau. hora, né, amiga? Me conta esse negócio. Desse dia, nunca mais eu consegui fazer uma oração para não ser pastora. Eu falei assim, não, eu aceito esse cargo, Senhor. Agora sim, né? Eu Por vou livre ficar e quietinha espontânea no meu pressão. canto, mas eu aceito esse cargo de esposa de pastor, entendeu? Mas quando chegou nesse tempo também, eu já tinha amadurecido muito a questão de até mesmo psicológica, porque como eu gosto muito de estudar, eu sempre acreditei que para você liderar, você precisa aprender muita coisa. Verdade. E uma das coisas que eu sempre bati na tecla, porque eu não queria ser pastora, eu dizia assim, essas esposas de pastor, essas mulheres que é líder, elas têm que fazer um curso de psicologia, porque lidar com o povo tem que ser psicólogo. Eu pensava isso comigo. Então, por causa disso, eu estudava. Não sabendo eu que eu ia chegar lá, Uau, olha só. eu já estudava. Por quê? Porque eu não queria agir como elas agiam. Eu não queria fazer o que elas faziam ou deixar de fazer o que elas também deixavam de fazer. Eu queria ter sabedoria naqueles momentos daquilo tudo que elas passavam, né? E então, com isso, eu estudava, eu buscava. E para a glória do Senhor, eu hoje sou a esposa do pastor Cleilson. Tipo, inocente, sabe de nada. E trabalhamos junto, temos um ministério junto, a gente se completa, Glória a porque o Deus. Cleilson é uma pessoa que ama o Senhor, eu também amo o verdade. Senhor. Nós dois trabalhamos, a gente vê como Deus trabalha através dele, comigo através dele, é vice-versa e com os nossos filhos. E hoje eu entendo que era propósito do Senhor. Amém. Eu precisava chegar aqui e é um desafio. É um desafio que eu me dispus a passar por ele, porque também não é que é fácil, não é que agora vai ser melhor, vai ser diferente, não. Eu entendi que quando o Senhor coloca algo na sua mão, é Ele mesmo que vai te capacitar, é Ele Amém. mesmo que vai te ajudar. Uhum. E tudo por causa dos seus próprios filhos, dos filhos de Deus. Não por Amém. nossa causa, por causa dos filhos de Deus, por causa do reino. E eu acredito muito no reino. Se tem Aleluia. algo que eu sempre acreditei é no reino. Nós fazemos parte de um ministério, mas eu sempre bato na tecla do reino. Nós trabalhamos para o reino de Deus. Não é para A ou B, é para o reino de Sim. Deus. Aleluia. Então, nós colaboramos junto com o reino. E Glória a Deus. E você falou uma coisa interessante. Nosso pastor sempre fala, a gente tem que ser para ter. E até antes de você se tornar pastora, você buscou para ser quem Deus escolheu para você ser. Tipo, você buscou discernimento, você buscou, você fez curso, né? Então, isso foi muito interessante, porque às vezes muitas pessoas esperam ser aqui, tipo assim, ter aquilo, aquele nome, aquele título, para depois buscar de verdade, Deus, depois verdade. fazer curso, depois aprender da palavra. E não é assim. A gente tem que ser primeiro para ter aquele título. Isso é realmente agarrar a palavra que Deus libera sobre nós. Porque tem muita gente que tem promessa, mas não vive a promessa. Porque ela espera que Deus vai abrir os céus e vai derramar sobre a vida dela tudo pronto. E com Deus não funciona assim. não. Né? O nosso Deus é um Deus que a cada dia vai nos preparando e através da nossa reação, né, diante da palavra que ele nos deu. Tem muitos pastores que estão dentro de casa porque um dia receberam uma palavra profética dizendo que seriam pastores, seriam líderes, ou até mesmo não somente dentro da igreja com uma unção eclesiástica, mas que seriam, né, empresários que teriam relevância nessa terra, mas estão esperando cair do céu. Eles não se preparam porque acham que se Deus liberou a palavra, é Deus que vai fazer tudo. E com as coisas de Deus não funciona assim. Por isso que a palavra oração, né, é oração. É ação. Não adianta você orar, mas você não agir. Precisamos agir. E outra coisa muito interessante também, Stael, que você disse, e isso é algo muito sábio, né, porque quando a gente olha para os erros das pessoas e a gente decide
aprender com os erros dela, não Uhum. cometendo, É. né, esses erros. Então você olhou, né, para a deficiência daqueles pastores, talvez da falta de entendimento, e decidiu não fazer igual. Uhum. E um sábio Ser é assim. diferente. Ele Exatamente. aprende, né, olhando os erros dos outros para que ele realmente não venha cometer esses erros. Exatamente, pastora, porque todos os dias nós estamos aprendendo, Sim. seja com o certo ou com o errado. Ou você aprende com o certo a fazer igual, ou você aprende também com o errado a não fazer. E isso é uma coisa que eu tenho aprendido no decorrer dos anos. Eu tenho visto muitas coisas, mas todas as coisas eu aprendo alguma coisa. Com todas as pessoas nós aprendemos alguma coisa, seja uma coisa que você quer repetir, ou seja uma coisa que você não deve fazer de forma alguma. Verdade, Uhum. verdade. E você até falou um pouco sobre comunhão entre os irmãos, né? Que as pessoas incentivou você e tal. Fala um pouquinho sobre isso, comunhão. Explica pra gente. Então, como eu sempre trabalhei na igreja, né, eu trabalhei com o departamento de missão. Uhum. E algo que eu sempre me chamou a atenção em relação à comunhão é justamente isso, porque quando nós estávamos trabalhando ali com o departamento de missão, há uma comunhão, né, entre nós, irmãos. Todo mundo no mesmo propósito, na mesma direção, e a gente percebe que as coisas fluem. E quando você olha para a Bíblia nos ensina que a bênção do Senhor, ela é derramada quando há comunhão entre os irmãos. Verdade. Muitas vezes a gente não entende como, por exemplo, às vezes uma igreja que nem está buscando muito, mas na hora do culto o Senhor derrama por causa da comunhão, por causa do propósito naquele momento que está todo mundo no mesmo propósito de buscar ao Senhor e o Senhor, pela sua misericórdia, derrama. Muitas vezes um pouquinho só, porque o que o Senhor quer derramar não é um pouquinho só, o Senhor quer derramar muito. Amém. Mas muitas vezes nós ficamos bem satisfeitos com as migalhas que recebemos, né, espiritual, e ficamos nisso. E a comunhão é isso. Se nós precisamos, como servos de Deus, entender mais sobre comunhão. Porque se nós entendermos mais sobre comunhão, nós vamos entender que nós vamos receber mais as bênçãos do Senhor. Vai ser derramada as bênçãos do Senhor. E a maioria das vezes, quando as bênçãos de Deus não são derramadas, é porque às vezes nós estamos juntos, mas nós não estamos em comunhão. Há uma diferença entre você estar muita gente no local e a diferença você estar em comunhão. As pessoas estarem em comunhão. Então, quando nós buscamos verdadeiramente esta comunhão, o Senhor vai derramar sobre nós a bênção. E por que eu falo da comunhão? Porque nós, como igreja hoje, nós nos reunimos tanto, mas na maioria das vezes, pelo menos 70% das vezes, nós não estamos em comunhão. E quando nós entendemos essa comunhão, quando você vai ali para o Salmo 133, e você lê, simplesmente, você não precisa ler um versículo todo. Aliás, as mulheres amam fazer, né, nos departamentos de mulheres, fazer reuniões, né, com este tema. Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Mas quando você vai para a palavra de verdade buscar, simplesmente no primeiro versículo, você não precisa nem ir para baixo, entendeu? Nem precisa falar do óleo que vai descer, não. Só o primeiro. A palavra fala assim, Gente, a palavra ela tá expressando assim, observe, veja, compare, perceba. Deus está falando algo, assim, para você, chamando a sua atenção. Aí o versículo continua assim, quão bom. Quando fala quão bom, quão tá repetindo. Quão. Tá repetindo. E quando Deus repete alguma coisa na palavra dele, ele tá dizendo assim, é importante o que eu tô falando. Sim, presta atenção. Presta atenção porque é muito importante. E aí continua o versículo. Quão bom. A palavra bom, ela vem do original da palavra tobi. E várias vezes quando você vê a palavra bom na Bíblia não quer dizer todas as vezes que é tobi. Mas se você for ali, por exemplo, em Gênesis, quando José interpreta um dos sonhos de Faraó, ele diz assim, e uma das... as 7 espigas eram
grandes e boas. Essa palavra boas ali significa tobe. Tá dizendo assim que ela era farta. Olha o que Deus está falando assim. Ó, como é bom, como é farturoso, como é viver em união, que os irmãos vivam em união. E ainda tem mais, ela fala assim, como é bom e suave. Isso é uma chave para nós. Olha né? para você ver, suave. É interessante porque a gente até comentou antes sobre isso. Deus está dizendo para nós assim, é importante que seja bom, que seja farturoso, mas também que seja suave. Importante. É por isso que lá em Seja Eclesiastes... verdadeiro. Justamente. É por isso que lá em Eclesiastes ensina, em Provérbios, no capítulo 25, ensina pra gente assim, que nós não devemos estar todos os dias com os pés na casa do nosso irmão. Olha que coisa interessante. O Senhor está dizendo assim, seja suave, até a nossa comunhão ela precisa ser suave. Então, quando nós entendemos isso, aí o que vai acontecer? A bênção do Senhor vai ser derramada. Por quê? Porque nós entendemos o poder da comunhão. Mas se nós estamos simplesmente só reunidos, entendeu? Mas não estamos em comunhão, não tem como o Senhor derramar a bênção. É a palavra dele que está dizendo. É verdade. E é justamente por isso que tem tantas pessoas que não conseguem romper em algumas áreas, porque ainda estão aprisionadas com um pensamento contrário de que eles não precisam estar em comunhão. Eles podem buscar a Deus, mas eles não precisam buscar comunhão. Isso é um princípio de Deus. É verdade. Então, isso é uma chave que, quando ela é usada, quando ela é acionada, gera algo no mundo espiritual, que é o óleo que desce. Né? É as bênçãos do Senhor que desce. Então, só existe bênçãos que nós só vamos receber se estivermos em unidade. É verdade. E é tão interessante isso, pastora, que porque quando fala de comunhão, fala de pessoas, né? E onde nós temos mais problemas hoje? São com pessoas, porque nós somos pessoas e temos problema, todos nós temos problemas e problemas diferentes. Então, quando nos reunimos, eu me lembro quando em uma revista da Escola Bíblica Dominical, que dizia assim, cresce a igreja, aumenta os problemas. É por quê? Porque aumentou mais gente, então realmente aumentou os problemas. Só que nós precisamos de entender que as pessoas têm problema, mas é através das pessoas que nós também somos abençoados. Entendeu? É no lugar que tem problemas que nós também recebemos a bênção. Entendeu? Nosso pastor ele tem o costume, né, de eu acho que eu dizer, sei que você vai as falar. mesmas pessoas, pessoas ferem, mas pessoas também curam. E sabe também que ele fala? Que Deus usa pessoas para nos abençoar. Somos abençoados através de pessoas. A bênção de Deus vem, né, através de pessoas. Sim, Isso é algo como, por exemplo, assim, né, Deus nos dá uma promessa, mas como, né, eu até mesmo disse, Deus não vai abrir os céus e descer, enviar um anjo, ele pode fazer isso? Pode. Claro, ele pode, mas ele usa pessoas. Yes. Ele vai usar a minha vida, ele vai usar a sua vida. Então, e isso é algo tão sério que o inferno trabalha todos os dias para que haja essa falta de unidade. Porque um reino dividido, ele não subsiste. É verdade. Exatamente. Isso é muito sério. Isso é tão interessante porque a gente vê nas igrejas muita divisão também. Ou também as pessoas entram na igreja, mas não entram no culto, igual o pastor fala, né? Eles só entram na igreja, louva, escuta a palavra e vai embora. Sabe? Não ter aquele relacionamento com as pessoas. Isso é muito importante também. Sim, para fluir o culto também, né? E é verdade que tem gente, né, que fere, que nos fere. E pessoas doentes, a única coisa que elas sabem fazer é ferir outras pessoas. Sim, verdade. Mas nós não podemos parar por causa dessas pessoas. E uma coisa interessante, pastora, é que realmente pessoas, né, feridas ferem. E pessoas curadas nem curam. Mas uma vez eu ouvi um testemunho e eu achei muito interessante. Uma pastora, ela estava comentando sobre uma ovelha dela que ela comentou nesse retiro. O retiro não era da igreja dela. E ela comentou como ela sofreu por anos com uma ovelha dela, né? E essa ovelha sempre ali, para ela, aquilo era um inferno na vida dela, aquela ovelha, né?
Mas ela comentou sobre a ovelha. Enquanto ela comentava sobre a ovelha, ela passou para um outro assunto, né? E ela estava falando de pessoas, né? Que ferem, né? Que essa ovelha feria. Mas eu achei interessante que ela contou que durante 10 anos essa ovelha feria muito, né? Mas eu achei muito interessante que muitas pessoas que estavam com ela que não estavam ferindo se foram. E essa ovelha ficou. Essa ovelha ficou e essa ovelha foi curada. Uau. Entendeu? E o Senhor, nesse dia, ministrou no meu coração que muitas das vezes aquela ovelha também está trabalhando na nossa vida. Sim. É como Ana e ferro, Penina. fia no ferro. Yes. Justamente, é como Ana e Penina, entendeu? Ana precisava de ter uma Penina. Eu sempre brinco com as meninas assim, vamos ser Penina na vida uma da outra, entendeu? Por quê? Porque por causa de Penina, Ana gerou, entendeu? Por causa de Penina, Ana gerou. Então, vamos ser Penina na vida de alguém, entendeu? Mas brincando assim com as meninas, porque realmente nós precisamos aprender até com quem nos fere. Eu aprendi muito com quem muito me feriu. E uma coisa que eu aprendi também é a perdoar. Irmãos, eu não consigo guardar no meu coração mágoa. Pelo contrário, eu sinto pena muitas vezes quando eu... Sabe como eu oro para alguém que me feriu? Senhor, não deixa ela ferir mais ninguém, não. Não deixa ele ferir mais ninguém, não. Por quê? Eu consegui sobressair. Mas pode ser que tenha alguém que não vai conseguir. Sim. Então, a minha oração é que aquela pessoa se converta, que aquela pessoa mude o comportamento, entendeu? Porque, e também, muitas das vezes eu vejo assim, eu precisava passar por isso. Eu precisava passar por isso. Por quê? Porque a gente está sempre aprendendo. Como eu disse, ou a ser igual ou a não fazer igual. E tudo tem um porquê, né? Nada é coincidência. Tudo tem um porquê. Sim, sim, tudo tem um porquê. E eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida. Você que se sente ferido, ferida, por causa de pessoas e por causa disso se afastou de Deus. Não se afaste da presença de Deus por causa daquilo que fizeram com você ou por você. Não desista da promessa. Aleluia. Não desista de acreditar, porque o homem fere, mas Deus não. O homem trai, o homem entristece, mas Deus não. Deus sempre permanece fiel. Deus sempre permanece sendo bom e justo. Então, aprende. Não olhe para o homem, porque o homem é falho. Olhe para Deus. Aleluia. Você que desistiu, Deus está mandando eu dizer isso para você. Volte hoje para a presença do Senhor. Volte hoje a ter comunhão. Volte hoje para a casa do Pai. Não afaste, não abandone, não destrua, não entregue de mãos beijadas a Satanás aquilo que Deus deu para você, porque o que Deus deu para você é seu e ninguém tira. Amém? Glória a Glória Deus. a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Se nós fôssemos olhar para tudo aquilo que a gente já viveu, eu falo por mim, se eu fosse olhar, gente, pensa numa mulher que foi lapidada, moldada, eu fui queimada pelo fogo do ourives, eu fui lavada pelo sabão do lavandeiro, eu fui moldada pelo oleiro, e se eu fosse parar, irmãos, eu tinha perdido tudo aquilo que o Senhor está fazendo através da minha vida. Porque todas as vezes que nós passamos, né, por esses momentos de dificuldades, passamos por pessoas que nos ferem, a primeira coisa que passa na nossa cabeça é vou abandonar tudo. Desistir. Eu não quero saber de nada. Eu não quero saber de pastor. Eu não quero saber da irmã. Eu não quero saber desse trabalho. Quantas pessoas desistem da sua profissão por causa da ofensa, por causa de algo, né, que recebeu como negativo. Irmãs, eu já teria parado há muito tempo, mas graças a Deus que desde o dia em que o Senhor me encontrou, eu entendi o verdadeiro amor. Aleluia. E eu coloquei no meu coração, eu não largo Cristo por nada. Aleluia. Porque o amor que eu tenho por Ele é muito maior do que qualquer ofensa. Amém. É muito maior do que qualquer apontar de dedo, do que qualquer fofoquinha, do que qualquer levante. E às vezes eu sento com as minhas meninas, né, e elas começam a chorar, porque fizeram isso, fizeram aquilo. E eu começo a pensar, eu falei, gente, vocês não têm noção de tudo que eu já passei. E que se não fosse
os meus olhos estarem fixos em Cristo. Tá aí a chave para você. Pega e guarda. Esconde essa chave no seu coração. Os nossos olhos têm que estar fixos em Cristo. Amém. Porque quando a gente olha para o homem, a gente vai ver problemas, defeitos, dificuldades. Mas eu sempre olhei para Cristo e entendi, Pai, eles podem errar, eles podem falhar, mas eu sei o Deus que me chamou. Aleluia. E esse Deus não falha. Amém. Yes. Glória a Deus. Glória E a é, Deus. e é importante, né, pastora, essa questão da ofensa, nós aprendemos verdadeiramente a perdoar e a entender o propósito do Senhor. Porque hoje, muitas vezes a gente conversa com mulheres que são líderes e essas mulheres estão tão ofendidas. É como se estivessem, eu vejo, às vezes elas estão no púlpito pregando, mas elas estão com os pés feridos, os pés sangrando. E não é isso que o Senhor quer. De forma Porque alguma. Se o Senhor nos quer curadas, Sim. entendeu? Porque como você vai curar alguém se você está com os pés sangrando? Sim. Uau, E se o verdade. Senhor nos deu autoridade para pisar na cabeça da serpente, né? Em cobras e escorpiões, Uhum. mas nós estamos com os pés sangrando como se nós estivéssemos feridos pelos escorpiões, como é que Sim. nós vamos pisar neles? E você só pode dar aquilo que você tem. Justamente. É verdade. Entendeu? Eu aprendi, então, como eu estava dizendo, eu aprendi quando eu recebo visitas na minha casa, e isso, os meus filhos são prova, meu esposo, né? Todas as minhas visitas, eles já aprenderam que na minha casa é um lugar de bênção. Amém. A Amém. minha mesa é um lugar de bênção. Amém. Se eu não posso abençoar, se eu não posso orar por alguém, mal dele também a gente não fala. Sabe por Amém. quê? Porque eu sou curada. Aleluia. E quando você é curado, você tem bênção para dar. É verdade. Você tem coisas boas para falar, Uhum. entendeu? E eu aprendi muitas das vezes, até mesmo com ofensas ou com coisas que a gente vê acontecendo, eu aprendi a dar uma desculpa para aquela pessoa. Não uma desculpa, eu aprendi a conhecer, porque muitas das vezes nós erramos. Muitas das vezes nós acordamos num dia mal e tá tudo bem. Nós somos humanos, isso acontece. E às vezes uma pessoa te fez alguma coisa, uma coisa simples, porque hoje tá assim. Do nada as pessoas se ofendem. Sim, é verdade. E nós precisamos entender que a nossa casa, o nosso lar, a nossa mesa, ela tem que ser lugar de comunhão. Verdade. Amém. Comunhão com o Senhor. E onde Sim. tem comunhão com o Senhor, tem bênçãos para dar. Aleluia. Tem paz, tem amor, tem alegria. E é disso que a gente precisa verdadeiramente, de um evangelho verdadeiro, um Verdadeiro. evangelho Uau. espontâneo, um evangelho que as pessoas tenham vontade de conhecer. E essa Uau. comunhão, ela não começa dentro da igreja, ela começa dentro de casa. Yes. Então, se você tem comunhão com seu esposo, comunhão Uhum. com seus filhos, ou para você que não é casada, Uhum. comunhão com seus pais, com seus irmãos, a bênção começa a fluir ali. Por que tem tantos Verdade. lares sendo destruídos? Por que tem tantas famílias sendo destruídas? Porque não há comunhão. O marido vai para a direita, a mulher vai para a esquerda, Uhum. os filhos trancados dentro de um quarto, não tem relacionamento, Uhum. não tem conversa, não tem diálogo. E ali abre-se uma brecha para que o diabo entre Uhum. e cirandeie. E quantos lares que estão sendo cirandados pelo inimigo? Uhum. É verdade. Pela Isso é verdade. falta da Da comunhão. comunhão. Uhum. Ou até quando sentam na mesa, eles sentam pra falar mal dos outros. Em vez de falar bênção. Ou em vez de falar, não, vamos fazer uma oração pra fulano de Não, tal. mas aí já entra a fofoca, né? Aí já é E outra. já tem um pod life sobre fofoca. É, Menina, assiste aí, porque foi assiste, poderoso. porque foi forte. É Mas nós não verdade. vamos entrar nisso. Mas é verdade. É por isso que a verdade. palavra do Senhor diz que nós temos que estar assentados, né? Não numa roda de escarnecedores, Uhum. mas antes meditar na lei do Senhor. Que o nosso Verdade. prazer tem que estar na lei do É Senhor. verdade. Glória a Deus, aleluia. Mas a unidade realmente é algo muito sério. E é uma chave. É uma chave que vira, que verdade. abre, né, Uhum. portas Uhum. e que traz realmente cumprimentos de promessa. Uhum. promessas, E que é tudo verdade. flui através da comunhão. E agora estamos fluindo, né? Graças a Deus. Pastora da The Life de Boston. Então, agora estamos ali em Boston, né, na cidade de Bellingham. Você é nosso convidado. Se você deseja, né, ouvir uma palavra, estar em comunhão com o corpo de Cristo,
pode nos procurar, estamos ali para Amém. servir ao Senhor com você. Amém, amém. Amém. Glória Estamos a Deus. gerando, né? Estamos Hoje gerando. ainda estamos dentro de casa, Isso. gerando, buscando, mas eu tenho certeza que e brevemente está vindo coisa boa aí. Aleluia. Não podemos falar agora, aleluia, Glória mas a Deus. está vindo algo novo, algo Algo inédito, novo. Glória algo a Deus. maravilhoso. Algo do céu. E eu tenho Amém. certeza que é para a glória do nome de Jesus. O Senhor tem novidades, né? Sim, sim. E está chegando. Vou cantar. Uma Novidade na minha vida. Gente, servir a Deus é bom demais. É bom demais. É maravilhoso, porque todos os dias o Senhor é aquele que nos chama e nos garante. Então vai ter dias que as coisas aparentemente não vão ser boas, mas aquele que nos chamou nos garante. Guarda essa Amém. palavra Mas no sabe seu o que é coração. interessante daqueles dias que a gente não tá bem? É que a gente tem um irmão do lado. Yes. Comunhão. A comunhão. Uhum. E por causa da comunhão, o que a gente faz? A gente procura o irmão, a gente recebe um abraço do irmão. E é nesse momento que a gente entende que é isso que é a igreja. É Uau. verdade. A igreja é a comunhão Isso é dos forte. santos aqui na terra. É um levantando o outro. Yes. Yes. É um impulsionando o outro. Uhum, É um sobre isso. inspirando o outro. É um encorajando o outro, né, a Aleluia. permanecer Justamente. no propósito e no A caminho andar do uma Senhor. milha a mais. Verdade. Yes. Ah, pastora, Glória foi a Deus. maravilhoso Foi muito essa bom, conversa. gostoso demais. Muito obrigada, Foi muito pastora. bom. Vamos ter que marcar mais um. Vamos sim, Yes. vamos vir com prazer de lá de Boss para aqui, entendeu? Com prazer. Pra estarmos Amém, aqui no Em nome meio de amém. delas. Jesus. Que siga ao Senhor, te abençoando, te Amém. usando Em nome com de Eu Jesus. graça, agradeço. com glória, com unção. Amém. E Glória a Deus. gostaria de que você, se você puder, deixe uma mensagem para os nossos ouvintes, uma palavra do céu, um recado, ou até mesmo uma oração para aqueles que estão nos vendo, nos ouvindo, nos assistindo nessa hora. Amém. Então, a minha palavra para você hoje é exatamente sobre aquilo que nós falamos, é sobre a comunhão. Eu sei que estamos passando dias difíceis, eu sei que há dias que dá vontade de desistir de tudo, mas deixa eu te falar. Certa vez, um homem de Deus também, ele ficou nessa situação. Depois de descer fogo do céu e fazer tanta coisa acontecer, Elias se escondeu numa caverna, porque ele achou que ele estava sozinho. Mas ele não estava. Depois que ele entrou na caverna, o Senhor apareceu e disse para ele, não, tem mais aí 7.000, né? Aleluia. Preparados. Você não está sozinho. O Senhor tem os Amém. seus. E com certeza tem um lugar certo para você. Tem um local preparado para você também Amém. estar em comunhão com o povo de Aleluia. Deus. Glória Então a não Deus. desista. Acredita, ore a Deus, busque. O Senhor tem resposta para a sua vida. E se nós pudermos ajudar, estamos aqui. Amém. Amém? Deus te Glória a abençoe. Deus. Amém. E você que está nos assistindo, não esquece de deixar seu like, compartilha esse Pod Life delas, porque É em isso aí, nome de Loura. Jesus, vidas vão ser alcançadas, transformadas e curadas através desse episódio. Em nome de Amém. Jesus. Amém. Obrigado, Letícia, mais uma I vez love estar you, aqui pastora. comigo. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua casa, sua Em nome de família. Jesus. Foi muito bom ter você com a gente na mesa. E ó, vem ser filha do rei você também. Yes. Um abraço. Amém. Amém.